dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Uma boa noite a todos. Está voltando aí a programações normais, a Rádio FS Web, na direção geral aí do Fernando Silva, né? Para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor. Lembrando você que você tem voz aqui, aleluia, na Rádio FS Web. Se você precisar de uma oração, precisar de um louvor, né, abençoado, você pode estar entrando aí e pedindo o seu louvor, tá? E a sua oração, que ao término nós estaremos aí fazendo a obra do Senhor, né? Essa rádio, ela estava fora do ar, né? Ficou fora do ar, mas, aleluia, retornamos aí com as programações normais, né? Lembrando vocês que tem programação aí nova, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós vamos ter a Escola Bíblica Dominical, né? Vamos estar aí estudando, né? Sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade das nações, né? Esta lição tem por título isso que eu falei para vocês, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E você, meu irmão, você, minha irmã, é nosso convidado a estar conosco aí para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Porque não há nada melhor do que estar aprendendo, aleluia, da palavra do Senhor. E é isso que o Senhor quer de mim, quer de você, né? Que nós viemos adorar a Ele em espírito e em verdade. Se você busca Deus em espírito e em verdade, você pode ter certeza que o Senhor, Ele vai, aleluia, te abençoar grandemente, trazer para você aquilo que você acha que não tem mais solução. Deus, Ele vai mostrar a solução para a sua vida, né? Às vezes a gente colocamos, aleluia, nossos problemas, como eu sempre coloco, né? E às vezes a gente coloca nossos problemas à frente do Senhor, mas nós sabemos que não há problema que Deus não possa solucionar, né? Às vezes a gente coloca um gigante na frente e esquece que você tem que ser pequeno para você derrubar o gigante. O gigante hoje simboliza o quê? Simboliza os problemas, né? Os problemas que você pensa que não há solução. O Senhor está dizendo nesta noite que tem solução para os teus problemas, tá bom? E eu quero, irmãos, fique conosco aí, tá? Ajuda aí nós estar fazendo essas programações, né? Que eu falei no começo, vai ter muita coisa boa, tá? Tem novidades aí para todos, né? Você que é adorador, você que que gosta de ler a palavra do Senhor, que gosta de buscar o Senhor, vai ter muita coisa boa aí, tá bom? Hoje nós estamos retornando, aleluia, à programação normal, né? Mas que você fique ligado aí, que vai ter muita coisa boa, né? Lembrando vocês, meus irmãos, que nesse domingo nós estaremos ali na Assembleia de Deus alimentando vida, né? Juntamente com o nosso pastor, presidente, né? E o pastor dirigente, né? Pastor Cláudio Oliveira e o pastor Antenor, né? E estaremos ali com um grupo de irmãos que está ali estudando sobre a Bíblia, estudando sobre a revista, né? Que é essa revista que está aqui nas minhas mãos, né? Eu acabei de falar para vocês o título dela. E vamos estar lendo a segunda lição do terceiro trimestre, né? Que se encontra aqui, ó, a segunda lição que vai falar, né, sobre o reino dividido, né? O reino dividido, Jeroboão e Roboão, né? Vai falar grandemente, irmãos, né, sobre o reino, né, que foi dividido, né, simplesmente por uma pessoa que não aceitou o conselho, né, o conselho ali, um conselho melhor, mais sábio, né? Então
vai ser muito interessante esta lição, tá? No nosso texto áureo dela, olha como que é importante que essa lição nos traz, né? Uma lição de vida para que a gente venha pegar os exemplos bons, que eu peguei e falei na primeira lição, né? Fala sobre Salomão. Salomão, né? Ele teve muitas coisas boas que nós podemos estar, né? Pegando para exemplo para nossas vidas, mas também teve muitas coisas ruins que nós não devemos pegar como exemplo, né? E aí o filho dele, né, que foi o sucessor dele, acabou, né, estrambelando tudo, o reino, né? E aqui no texto áureo diz assim, ó: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá, né? Nós temos muitos propósitos, mas o conselho do Senhor tem que prevalecer, porque se o conselho do Senhor não prevalecer, de nada o nosso propósito não vai para frente, né? Não vai para frente, porque se você não seguir os conselhos de Cristo, o conselho de Deus, não vai para frente, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E nossa verdade prática vai dizer assim, ó: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas os conselhos amorosos têm o poder de nos livrar da morte. Olha só, aleluia. A palavra do Senhor é para nós um conselho, né? Onde nós, se a gente estiver triste, a gente vai ir lá na palavra do Senhor e a palavra do Senhor nos alegra, né? Se nós estiver doente, nós vamos na palavra do Senhor e a palavra do Senhor, aleluia, traz a cura, né? Se nós temos algum problema que a gente acha que não tem solução, a gente vai até a palavra do Senhor e o Senhor resolve, aleluia, os nossos problemas, né? Para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa lição, meu irmão, vai trazer muito entendimento para nossas vidas, tá bom? Para a nossa vida espiritual, né? O objetivo geral da nossa lição de domingo que vem vai ser alencar, né? Diz assim, alencar as principais causas da divisão do reino, né? Vai dizer, né, o que houve, o que levou a divisão do reino, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E no segundo ponto do objetivo geral é apresentar, né? E aqui está dizendo assim, ó, apresentar as falhas e as más decisões de Roboão, né? Nós vamos estudar aí, né, sobre Roboão, né? Ele preferiu ouvir os conselhos de jovens do que dos conselheiros do teu pai, né? E quem era o conselheiro dos teus pais? Nada mais, nada menos do que os conselheiros do reino, né? Rei Salomão, aquele que foi o mais sábio, aleluia, da história, né? Para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu irmão, e aqui diz no terceiro ponto, né? Apontar, né? Apontar, né? Fala assim também, ó, apontar o pecado de idolatria de Roboão, Jeroboão, né? E isso aí, meu irmão, nós temos que atentar referente a isso, né? Atentar o que levou, aleluia, ali, o que levou a divisão, né? Primeiro foi porque Roboão, ele não ouviu, aleluia, os conselhos bons, né? Ele preferiu ouvir os conselhos maus, né? E Jeroboão trouxe, né, a idolatria para aquele reino, né? Então, nós vamos estar bem ligados nesta lição, né? Nesse estudo, porque é para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quer crescer no conhecimento e na graça e no conhecimento, lê a Bíblia, né? Busca mais a presença do Senhor, porque não há nada melhor do que estar na presença do Pai, né? E você conhecer a palavra do Senhor, ela é fundamental para nossas vidas cotidianas, né? Às vezes a pessoa pensa que não vamos ler o Antigo Testamento.
Testamento, porque o Antigo Testamento foi para o povo, né, pro povo antigo, né, ali. Mas não, irmãos, nós temos que ler o Novo Testamento, nós temos que ler o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento acontece o quê? É um exemplo, né? É o exemplo que você pode tomar para si e exemplo que você não pode tomar para si, né? Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos engajados aí na lição, engajado aí na escola dominical, porque é onde você vai, aleluia, ter conhecimento para você prosseguir para frente. Porque tem muitas pessoas que não estão tendo esse entendimento e em vez de ir para frente, está indo para trás. E Deus não quer isso para nossas vidas, né? Aqui na introdução da escola, da nossa lição, diz assim, ó: após a morte de Salomão em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono, né? Ele recebeu o trono, né? Porque ele foi sucessor do seu pai. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. E fala assim também, ó, a fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus e em momentos que tomamos decisões importantes da nossa vida, né? Olha aí a nossa introdução. Olha só o que diz a nossa introdução, né? Fala que Roboão, ele foi o principal motivo, ele foi a pessoa que pegou o estupim para que o reino fosse dividido em duas partes, né? Tá falando aqui sobre o reino do norte, né, que é Israel, a qual Roboão ele ficou, né? E o reino do sul, Judá, né? Aonde que Jeroboão ele comandou o reino do sul, que é Judá, né? E nós vamos ver mais para frente o que aconteceu, né? Por que foi que Roboão ele acabou assumindo ali, né, o trono ali, sendo rei ali do reino norte, do reino sul, né, de Judá. Então, meus irmãos, vamos ficar atento a esta lição maravilhosa que vai nos advertir referente a muitas coisas, né? No nosso primeiro ponto aqui, que nós vamos estudar no domingo, fala assim, ó, as principais causas da cisão, né? As principais causas da divisão, né, dos reinos. No primeiro ponto aqui, ó, fala assim, ó, a carga pesada de Salomão, né? Nós vimos que Salomão ele adquiriu muitos reinos, né? Não é à toa que ele era o mais poderoso rei ali da época de Israel, né? De Salomão, depois que seu pai Davi veio a falecer, ele pegou, nós sabemos da história que foi passado na lição anterior, né? Que ele não precisou, né? Em motivo nenhum, em parte nenhuma, Salomão ele precisou levantar a espada para adquirir aquele reino a qual ele foi poderoso, né? Ali em Israel, a história, né? A história vai nos dizer que Salomão somente com palavras, né? Somente com a sabedoria dele, ele adquiriu muitos bens, muitos reinos, muitas mulheres, né? E ali nós sabemos que conforme ele adquirindo
dos reinos, o que aconteceria, né? Ele pegava, adquiria ali uma terra e ali ele colocava, tanto que ele teve que colocar 12 homens, né, para cuidar, né, ali do reino dele, das propriedades que ele arrumava. Então é por aí que a gente vamos ver que a divisão das 12, né? Ele tinha 12 homens, né? Ao seu comando para estar cuidando, né, das propriedades dele. Então, irmãos, nós vamos estar vendo, né, por que o nosso escritor aqui da lição, ele coloca a carga pesada de Salomão, né? Onde ele teve o que aconteceu? Ele pegou, né? Cobrou muito imposto em cima do povo, né? A carga horária de trabalho, né, ficou muito pesada ali para o povo, pelas construção, né? Ali nós sabemos que é o palácio o trono de Salomão, o palácio dele era muito grande, era muito, né, muito lindo, a qual vai dizer a nossa Bíblia que só no palácio dele tinha um aposento da rainha, né, a mulher dele, filha de Faraó, né? Então, só dentro de um palácio você pegar imagina 1000 mulheres, né, que ele adquiriu, né? Ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas, então você imagina onde ele ia colocar tantas mulheres, né? Então, para você ver como que era somente o palácio dele. Aí depois veio a construção do templo, né? E aí ele foi adquirindo bastante terras, né? A qual ele se tornou o homem mais rico, né, ali de Israel. Então, irmãos, aí o escritor está dizendo aqui, né, as principais causas da cisão. Uma delas era a carga pesada de Salomão, né, sobre o povo, né? E aqui no segundo está dizendo assim, ó, a divisão do reino, né? E nós vamos ver por que foi dividido, né? Nós vamos ver aqui que o filho de Salomão, Roboão, o que acontece? Os chefes, né? Os líderes ali das 10 tribos veio a reclamar com ele, né? Porque o povo estava sendo muito oprimido com o trabalho, né? Estava sendo muito oprimido ali com o trabalho pesado, né? Os impostos muito altos. E Roboão, ele foi fazer o quê? Ele foi pedir conselho aos conselheiros do pai dele. Mas, enfim, nós vamos ver que os conselheiros do pai dele deu um conselho bom para ele. Simplesmente falou para ele que se ele tratasse bem aquele povo, né, aqueles trabalhadores que estava ao comando dele, né, a liderança dele, se ele tratasse bem, o povo ia tratar ele bem também. Quer dizer, ia baixar ali, se ele abaixasse a carga horária, abaixasse ali, não deixasse o povo com a carga pesada, isso, aquilo, ele andasse de acordo com o povo, né? O povo não ia ficar revoltado, né? Mas nós vimos aqui que ele não fez isso. Por isso que fala aqui sobre a decisão má, né? Se você tomar a decisão má, o que pode acontecer simplesmente é você cair, né? Se você não tiver uma boa administração, a sua empresa não vai para frente. Se você não souber administrar a obra do Senhor, a obra não vai para frente. Porque às vezes a pessoa pensa, mas por que muitas igrejas se abrem e por que muitas igrejas fecham? Justamente por isso, irmãos. Por quê? Porque abre sem administração. Se você não saber administrar, não vai ser um bom patrão, você não vai ser um bom líder, entendeu? E isso aconteceu aqui justamente com Roboão. Roboão, ele não foi um bom líder, ele não foi um bom rei, né? A partir da hora que ele pediu para que, quando ele ouviu o
conselho dos jovens, né, a qual ali cresceu, nasceu com ele ali, né? Quando fala jovem, fala de pessoas que não têm maturidade, né? Não estou dizendo que todos os jovens não têm maturidade, mas esses aqui de Roboão, eles não teve maturidade. Ele falou justamente para Roboão, ele falou ao contrário dos conselheiros do rei. Então, quando você é que não falei no começo, né? Roboão, ele pediu conselho, não foi para um conselheiro simples, justamente os conselheiros do pai dele. E ele como rei, e o pai dele como rei também, os do mais sábio, ele sabia, ele tinha que ter ouvido o rei, os conselheiros ali do pai dele. Se ele tivesse escutado, com certeza ele não teria acontecido isso, não teria tido essa divisão de reino, né? Então, irmãos, a causa justamente dessa divisão foi justamente isso. Foi porque Roboão, ele não ouviu o conselho certo, ele preferiu ouvir o conselho mau. E muita gente está desse jeito. Em vez de ouvir os conselhos bons, escuta os conselhos maus. E quando você escuta um conselho mau, justamente, irmão, você não vai para frente, nada vai para frente, né? A gente temos que saber ouvir. E não somente saber ouvir, nós temos que saber distinguir se é certo ou se é errado. Porque tem conselhos que traz benefício, tem conselho que traz maldição. E é muito ruim quando acontece isso. Quando acontece isso, você, aleluia, infelizmente, as coisas não andam para frente, né? Então vamos ver aqui mais ou menos o que aconteceu, né? Sobre a carga pesada, né? Em cima do povo. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Foi o que eu falei, né? Quando o rei Davi, pai de Salomão, ele recebeu o trono ali de Saul, Davi lutou bastante. O reinado de Davi foi justamente marcado por guerra, né? Ele recebeu ali toda a vida de Salomão, de Davi, foi marcada por guerra, né? Então aqui na lição está dizendo que Salomão não teve que guerrear, né? Que nem seu pai, né? Então acho que por isso que às vezes muito que eu posso estar vendo aqui, irmãos, quando Deus se encontrou perguntou para Salomão o que ele queria, justamente Salomão ele pediu o quê? Ele pediu sabedoria. Será que Salomão não era sábio? Nós estudamos na outra lição que Salomão ele era sábio, mas enfim, a sabedoria dele humana que ele tinha não servia para que ele fosse um rei, né? Para que ele não levantasse nem uma vez a espada, né? Então o que ele pediu? Ele pediu o melhor para Deus, ele pediu sabedoria, e faltou isso no filho dele. Roboão, ele poderia muito bem pedir sabedoria a Deus também, né? Mas só que Salomão ele pediu para Deus sabedoria, e já Roboão ele pediu para os sábios um conselho. Será que os sábios conselheiros não deram um bom conselho para ele? Será que não era melhor, não teria sido melhor ele ter recebido o conselho ali dos conselheiros do pai dele? Então, irmãos, que eu estou falando, se você não ouvir um conselho bom, aquele que não ouve o conselho, não vai para frente, né? Então, aqui está dizendo assim também, ó, seu reinado foi marcado em parte pela paz. Seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo uno. Seu investimento era direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templo, palácio e tantos outros, que marcaram
o seu governo. Olha só, justamente Salomão, aqui está falando de Salomão, não está falando de Roboão, tá? Justamente Salomão, o que era simplesmente para fazer, qual era o trabalho de Salomão? Era justamente ampliar o templo, ampliar o palácio, né? Governar para o povo, né? Para que o povo se sentisse seguro, né? E aí, o que eu entendo com isso? Olha só, se Salomão, como sábio, está dizendo aqui na lição que ele também oprimiu bastante o povo, né? Com a sua avareza, com o seu pensamento de ser grande, né? De ser o maior. Então ele adquiriu muito templo, ele adquiriu muito palácio, quer dizer, né? Então muita mão de obra, né? Ele exigiu muito a mão de obra, né? De trabalhadores. Então, conforme ele ia adquirindo aqui as coisas, como palácio, terras, então ele exigiu muito do povo, né? Então, e seu filho era filho dele, então ele estava junto, né? Vendo, né, como que o pai tratava os trabalhadores, isso, aquilo. Então, irmãos, cuidado com o que você faz hoje, que seu filho reflete em você. Cuidado, porque amanhã você pode ver, né? Você pode ver o seu reflexo amanhã no teu filho, né? E é o que estava acontecendo aqui com Roboão. Roboão simplesmente estava tratando o povo que Deus colocou ali para que ele governasse, justamente como seu pai. E isso, irmãos, é muito triste, né? Saber que você faz aquilo que o teu pai fez, você está fazendo, você está sendo espelho, né? Um igual ao Senhor Jesus, que devemos ter esse conselho, ter esse exemplo, para que a gente não venha fazer o mesmo, né? E aqui, ó, continuando, contudo, para que todas essas indenizações se tornassem realidade, a população pagava imposto muito pesado. Olha aí, ó, você entendeu? Então, não pagava de acordo, né? De acordo tinha que pagar, né? Salomão, ele colocava que o povo pagasse mais. Se pagasse um tanto, pagava o dobro. E isso era ruim, porque ele pediu o que para Deus? Não foi sabedoria? Então aí ali já começou a fugir a sabedoria de Salomão, né? Porque não tratava os trabalhadores, né, de acordo como se era para ser tratado. Então é muito ruim, né, esse exemplo de Salomão. Vamos lá. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia obrigações do uso de mão de obra, né, que não falei agora, né, precisaria de trabalhadores, e trabalhadores de quase todas as tribos. Então você imagina, muitas pessoas estavam ali, né, trabalhando, e ainda Salomão exigia do povo impostos acima do que eles trabalhavam. Então, irmãos, eu poderia colocar aqui trabalho escravo, bem dizer, né? Porque assim, quando você trabalha de um jeito que você não recebe proporcional àquilo que você recebe, deveria receber, então se caracteriza hoje trabalho escravo, né? Então o povo ali estava muito oprimido, né? Já estava oprimido com o pai, né? E colocava eles para trabalhar bastante. Aí você imagina, aí o pai morre, entra o filho, e aí piora, deteriorizado, piora muito mais a situação, né? Porque aqui vai falar na lição que o seu filho recebeu o conselho dos jovens, então o que ele fez? Ele quis colocar o fardo pior do que o pai dele. Você imagina, se aqui o povo já reclamava de Salomão, você imagina como que era a vida ali do povo ali no reinado de Roboão, né? Então vamos lá, vamos continuar, né?
a divisão do trono, do reino, né? Vamos lá, o que houve na divisão do reino? O autoritarismo, olha só que palavra, né, moça? O autoritarismo do rei Salomão culminou no desentendimento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e de Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e fazia parte de sua corte. Quando Salomão morreu em 931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sobre o comando de Jeroboão, sobre o aperto vivido por ele. O povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho, mas, ao contrário, seguindo o conselho dos jovens e não dos anciões, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra a decisão e formaram um novo rei, e o rei do norte. Olha aí, por que veio, né? Aí é onde eu falei no começo, por que veio a essa divisão do reino, né? O povo, eles se sentiram oprimidos, né? E aí quando os líderes das 10 tribos foram falar ali com Roboão, Roboão deu essa resposta. Mas o que eu pude ver aqui, irmãos, é que duas tribos, era 12 tribos, certo? Era 12 tribos, né? E somente duas participavam justamente ali bem próximo ali do rei, né? Participava, que seria a tribo de Benjamim, né? A tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Somente a tribo de Benjamim e a de Judá que fazia, né? Que tinha participação ali com o trono. Ia mais, né? Estava mais próximo ali do rei. Então, irmãos, aí é onde foi que a tribo de Judá e a tribo de Benjamim foi as únicas que ficou junto com Roboão, né? E as 10 tribos se rebelaram contra Roboão devido à decisão que ele decidiu, né, fazer com o povo, né? Em vez de ele ouvir a decisão, o conselho dos anciões, o que ele fez? Ele ouviu os conselhos dos jovens. E ali foi o pingo d'água, irmãos. Foi o pingo d'água. Porque ele poderia muito bem, eu creio, que ele poderia muito bem ter mudado essa história, né? Estava na mão dele essa decisão de mudar essa história. Não ia ser dividido o reino, né? Mas Roboão decidiu tornar o fardo do povo maior do que o do pai dele. Isso foi o pingo d'água para que acontecesse isso que aconteceu, né? Essa divisão, né? E nós vamos estudar, irmão, essas lições e nós vamos chegar, porque esse livro histórico de 1 Reis é muito grande, né? E vai abrangindo, essa lição ela é muito boa, né? Vai falar aqui, ó, sobre falou na lição passada, que foi a primeira lição, a ascensão de Salomão e a construção do templo, né? Aí depois, agora a segunda vai ser o reino dividido de Jeroboão e Roboão. A terceira vai ser Acabe e os profetas de Elias, né? A quarta lição vai ser Elias e os profetas de Azeara e Baal, né? E a quinta vai ser o reinado de Acasias. A sexta vai ser os profetas de Elias,
o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Olha só que coisa linda, coisa boa que vai ser, que nós vamos estudar, tá? Para o glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a sétima vai ser o mistério de Eliseu. Não, o ministério de Eliseu. A lição 8, Naamã e a cura da lepra. Olha só, olha o que vem aí para nós aí, né? A 9 vai ser o reinado de Joás, né? O reinado de Joás, meu Deus do céu, que benção, hein? A lição 10, o cativeiro de Israel, reino do norte. Aleluia, glórias a Deus. A 11, o reinado de Ezequias. A 12, o reinado de Josias. E a 13, o cativeiro de Judá. Olha só o que nos espera aí. Você que é leitor da Bíblia, você que lê, você que fala da palavra do Senhor, você está, aleluia, com um grande prato para você comer, aleluia, para o honrar ao Senhor Jesus. Você, meu irmão, você, minha irmã, aleluia, seja bem-vindo, aleluia, para o honrar ao Senhor Jesus. Vamos entrar aqui, ó, aqui no ponto central, o que eu achei bem interessante, está dizendo aqui, ó, aquele que é capaz de distinguir os bons dos maus conselhos, toma sábias decisões. Olha só que conselho, né? Aleluia. Distinguir, meu irmão, sabe o que é? É você saber se o conselho é bom ou se o conselho é ruim. Saber definir o que é, o que você está recebendo de conselho. E se você decidir que esse conselho é bom e você acatar, você toma uma boa decisão. A decisão, depois do conselho, aleluia, traz benefício para a minha e para a sua vida espiritual, né? Por isso que a todas as igrejas, né, tem que ter o corpo de conselhos, né? O corpo de conselho ali, para que você venha ouvir, aleluia, para que você não venha cair, né? Para que a obra do Senhor prossiga para frente, né? Porque há muitas igrejas fechando, há muitas igrejas aí não está fazendo o que, aleluia, é para fazer. Por quê? Por falta de conselho. Aleluia, glórias a Deus. Por falta de decisões sábias. Você entendeu? A gente temos que decidir com sabedoria, né? O que temos que pedir para Deus é sabedoria para tomar certas decisões, né? Para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá para o segundo ponto, né? Só estou dando uma passadinha, irmão, para que você venha ver o conteúdo desta lição abençoada, né? Dessa lição a qual você, aleluia, se você não tiver, aleluia, alicerçado na palavra, se você não tiver conhecimento, você jamais vai poder ensinar, né? Você jamais vai poder ensinar, porque eu aprendi assim, que eu devo aprender primeiro para depois eu ensinar. É essa que é a lógica da questão, né? Jamais eu vou ensinar uma coisa que eu não aprendi, né? Então, irmão, vamos aprender com a palavra do Senhor. Não há teologia melhor do que você pegar a Bíblia e você ler, porque através da Bíblia o Senhor te dá conhecimento. E o conhecimento, que nem nós estudamos na lição anterior, conhecimento você adquire, mas sabedoria vem de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Conhecimento você compra, porque você vai pegar a Bíblia, você vai comprar em algum lugar. Mas aí você vai ler, aí você vai pedir, aleluia, sabedoria de Deus, de entendimento, e você vai passar a entender, aleluia, o que você está lendo. Porque fora isso, meu irmão, não há nada que possa, aleluia, eu não posso te dizer que você vai, aleluia, ser o que você vai ser no futuro, se você não pegar a palavra do Senhor para ler, né? Temos que ler, aleluia, a palavra, porque é na palavra, a palavra ela que liberta, a palavra ela cura, a palavra ela ressuscita, aleluia, porque a palavra é do Senhor, né? Então vamos ler aqui, ó, aqui nós vamos entrar para o segundo ponto da nossa lição, que é assim, ó, os erros de Jeroboão, né? Vai ter 3 tópicos, né, que caracteriza esse erro, né? O primeiro tópico que caracteriza é esse aqui, ó, a repetição
dos erros de Salomão. Justamente o que eu falei no começo. Aleluia. Roboão, ele justamente, irmãos, ele estava simplesmente fazendo o quê? Aquilo que ele via no palácio. Aquilo que ele via no palácio, porque ele convivia ali no meio do povo, né? Ele convivia no meio dos teus pais, né? Ele cresceu no meio dos teus pais, né? Ele cresceu ali no palácio, então ele tinha amigos, né? Justamente esses amigos que ele recebeu o conselho, vou dizer para você, pode ser aqueles justamente que cresceu com eles, brincando, né? Não tinha sabedoria nenhuma, irmãos, não tinha entendimento nenhum para governar o povo, né? E aí você pega e recebe o conselho de uma pessoa que cresceu junto com você. Então, meu irmão, nós temos que pegar conselhos com as pessoas sábias, pessoas que têm entendimento, os anciões, né, que já viveu, né? Nós sabemos que um líder, ele tem que ter o conselho do teu pastor, ele tem que ter o conselho do conselho de pastores, né? Do corpo, aleluia, que compõe ali o conselho da igreja, né? Para você ser bom, para você ser um bom líder, você tem que saber ouvir. Você tem que saber ouvir, porque não há líder que somente pega e fala. Porque se ele não souber ouvir, como é que ele vai falar, né? Então, irmãos, cuidado, líder. Você que é líder de jovem, você que é líder de mocidade, você que é líder das crianças, você que é líder das irmãs, tome cuidado, porque, aleluia, glórias a Deus. Sabe o que acontece? Ei, escute bem. Sabe por quê? Porque através que você escuta, você vai adquirindo sabedoria. E através que você escuta, você vai abrindo o seu entendimento. E aí você vai passar a ser um bom líder. Porque às vezes você está num lugar, você está liderando e você não está vendo que quem está sendo subordinado a você não está se agradando de você. Porque Roboão, ele estava achando que ele era um bom líder, colocando o povo para quê? Subjugando o povo, colocando o jugo pesado, né? Colocando, fazendo aquilo que o pai dele fazia. E o que aconteceu? Justamente o que acontece em muitas igrejas. Em muitas igrejas, irmãos, muitas igrejas tem aí jovens que estão rebeliando um contra o outro. Tem jovens, irmãos, que estão fazendo mutim. Às vezes você está na liderança, você olha para a pessoa, você acha que a pessoa está gostando de você, mas a pessoa não está gostando. Talvez por causa das suas atitudes. Tem grupo de irmãs que às vezes você está na liderança e elas estão ali, ó, não estão gostando. Não é nem porque elas não gostam, mas é por causa da má liderança que você está fazendo. Então toma muito cuidado, irmãos, quando você for liderar, quando você for, aleluia, colocar palavras, quando você for lançar a palavra para aquelas pessoas que estão ao que você é subordinado à tua pessoa, né? Porque se você não fizer, olha só o que aconteceu com o Roboão. Olha a divisão. Por que gerou a divisão de reino? Simplesmente por causa disso, irmão, porque não soube ouvir conselhos, né? E um dos erros dele foi justamente isso, não ouvir os conselhos do conselheiro do teu pai. Praticar a mesma coisa repentina do teu pai, ou até pior, porque fala na lição que ele foi pior do que o pai nas atitudes. Ei, cuidado, toma muito cuidado com o que você vai decidir, porque a sua decisão pode tornar boa ou pode tornar ruim. Ei, coloca nas mãos do Senhor, pede sabedoria. Através da hora que você pedir a sabedoria para Deus, não é você que está decidindo mais, é Deus que está decidindo por você. Então, meu irmão, não tente governar, deixa que Deus governe. Não tente tomar decisões, deixe que Deus tome as decisões através de mim, através de você. Se você quer ser um bom líder, então seja um bom ouvinte. Se você quer ser um bom líder, busca a sabedoria de Deus para a honra e glória do seu nome. Aleluia. Vamos lá, vamos ver a primeira. A primeira, que nem eu falei, a repetição dos erros do teu pai. Segundo,
os maus conselhos de amigos de Roboão. Terceiro, o cuidado com os conselhos. Eita, você não tem que ouvir conselho, mas tem que tomar cuidado com o conselho também, porque tem conselho que é bom, tem conselho que é ruim. Olha só, fala sobre aqui a repetição dos erros do pai, Salomão. Ao tomar conselhos com os anciões e com os jovens, Roboão decidiu acatar os conselhos dos jovens. Olha a decisão. Houve dois conselhos. Ele ouviu dois conselhos. Ei, Roboão, ele ouviu dois. Se ele tivesse ouvido somente o conselho dos jovens, aí a gente poderíamos colocar que, foi imaturidade, isso, aquilo, né? Não tive outros recursos. Mas nós podemos ver aqui que ele ouviu o conselho dos conselheiros do teu pai, né? Os conselheiros, certo? Então, ao ouvir os dois conselhos, eu posso deduzir aqui, meu irmão, e olhe só, vocês vão deduzir aí também, se não é verdade. Roboão, ele já estava com a decisão certa. Ele só queria somente um motivo. Ele já estava com a decisão errada na cabeça. Por quê? Porque ele aprendeu do pai. Mas ele foi até os conselheiros, do teu pai, somente para ouvir o que os conselheiros iam dizer para ele. Só que ele também foi ouvir conselho dos amigos. Quem sabe o amigo chegou nele e falou: não, né? Vamos, bota o povo para trabalhar mesmo, né? Vamos oprimir, vamos fazer isso e aquilo. Então, meu irmão, infelizmente, conselhos errados traz decisões erradas. Tome a decisão certa. Conselhos errados não vai trazer coisa boa. Não vai trazer decisão boa. Você entendeu? Porque o que eu posso dizer é isso. Você está dentro de um ministério, dentro da igreja, certo? E aí você tem um conselho do seu pastor. Só que você tem amigos que não são evangélicos. E se você seguir o conselho, aí é essa colocação que eu posso estar colocando agora. Você está dentro da igreja, você está ouvindo o conselho de Deus. Você tem amigos que não é evangélico. Mas enfim, não estou dizendo todos, tá? Não estou generalizando. Mas você tem aquele amiguinho que é contra a palavra de Deus, né? É contra a igreja, e aí você escuta o conselho do pastor e você escuta o conselho desse amigo, e aí você dá ouvido ao conselho do amigo. O que vai acontecer com você? Justamente você vai sair da presença do Senhor. Simplesmente você vai deixar o seu aprendizado que você aprendeu dentro da igreja e você vai passar a ir fazendo as coisas erradas. Então, irmãos, conselhos errados a gente devemos ouvir, né? Mas a decisão tem que ser a certa, né? Porque nem todos os conselhos é o certo. Só que a decisão você tem que tomar, a atitude você tem que tomar a certa. Não tem como você tomar a atitude errada, irmão. É isso que Roboão ele deveria ter, aleluia, pensado. Será que o conselheiro do pai dele também não aconselhou a eles, ao pai dele, Salomão, para que ele diminuísse ali a carga ali do povo, que o povo estava se sentindo muito oprimido? Será que o pai não aconselhou, o pai também não recebeu o conselho? Então, meu irmão, se o pai não ouviu, imagina o filho. Quer dizer, o pai ouviu, o filho também ouviu, mas infelizmente o filho tomou a decisão errada, porque ouviu conselhos errados também. Aleluia, glórias a Deus. Então vamos lá. Eu parei aqui. O conselho dos anciões dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que podiam. Isso significaria desacelerar o projeto de ocupação e desenvolvimento do reino, mas também
abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. Olha só, aí eu peguei aqui esse ponto, irmãos, e eu peguei esse ponto. Olha só o conselho dos anciões. Olha só. Aí você vê qual é a diferença dos conselhos. Agora nós vamos ver os conselhos, tá? Agora nós vamos ver o conselho que ele recebeu dos conselheiros, né? Do teu pai. Seria os anciões, né? Aqui o conselho, ó. O conselho significaria que ia desacelerar. Por que ia desacelerar? Porque o conselho que ele recebeu é que se ele tratasse bem o povo ia receber e ia fazer a coisa certa. Só que esse tratar bem, que eu entendi, era desacelerar, né? Ia causar uma desacelerar, né, os trabalhos, né? Mas enfim, o povo ia se alegrar, o povo ia ficar alegre, né? E o trabalho ia continuar, mas enfim, não ia ser no tempo certo que o rei queria, né? Que Roboão queria que terminasse. Mas, enfim, ele não deu ouvido. E quando ele não deu ouvido, o que aconteceu? Ele foi correndo aos amigos. Será que é amigo mesmo, irmão? Eu fiquei pensando bem, eu estava lendo a lição. Será que é amigo? Porque amigo que é amigo, ele faz o melhor, né? O seu amigo, será que ele é seu amigo se ele te dá um conselho errado? Será que um amigo seu, se ele chegar em você e falar, ó, ei, vamos ali fazer um assalto, vamos ali fazer não sei o que, sabe, coisas erradas, será que ele está sendo seu amigo? Aí você tira na sua cabeça, será que você tem esse entendimento de definir se ele está sendo seu amigo ou está sendo seu inimigo? Para mim, irmão, ele está sendo inimigo, porque amigo leva você para benefícios, leva para você ter benefícios, não para você ter malefícios, né? Não para você ter, para você degredir, né? Não para você voltar, mas sim para você prosseguir, né? A gente temos que regredir, né? A gente temos que pegar e ir para frente, não voltar para trás. Então, eu não acho. Aqui, ó, o escritor colocou assim, ó, o mau conselho dos amigos. Os maus conselhos dos seus inimigos, eu posso dizer. Entendeu? Por quê? Porque amigo não é, irmãos. Amigo não é. Meu amigo, ele me dá conselho bom, dá conselho bem, pro meu bem, né? Não me faz eu pegar e errar. Foi o que aconteceu. Vamos ver o conselho deles? Vamos ver? Para você ver que não tem, de amigo não tem nada. Olha só. Ao seguir o conselho dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. Olha aí. Aleluia. As 10 tribos se rebelaram e sob o seu domínio ficaram apenas 2. Eu falei no começo, né? A de Judá e a de Benjamim. São as que eram mais chegado ao rei, né? É o que era mais chegado a ele. Que participava ali dos conselhos, né? Que estava mais junto do rei, né? Roboão deu ouvido aos seus conselheiros, Roboão deu ouvido aos maus conselheiros, e isso levou à ruína. Olha aí. Falei para você que só tem 2 tipos de conselhos. Tem os conselhos que te levam ao benefício e tem o conselho que te leva à ruína, que qual seria? Tem os conselhos bons e tem os conselhos más. Então, a partir da hora que você escuta os maus conselhos, pode ter a certeza e a convicção que você vai ir, como diz aqui, ó, você vai a ruínas, né? Você não vai prosseguir, não vai dar certo. Então, você ouvindo um mau conselho, você vai ter o quê? Você vai ter a má decisão, e essa má decisão vai te levar à ruína. Você entendeu? O problema de Roboão não foi somente o conselho, foi a decisão dele.
A decisão dele que foi que levou ele à ruína, né? A decisão dele que levou a divisão dos reinos, né? Então, nós devemos começar a nos policiar referente às nossas decisões. Porque às vezes o nosso pensamento, vou decidir algo, mas não pedir conselhos a Deus, não pedir conselhos a ninguém. Eu vou tomar a decisão por mim mesmo. Quando você toma a decisão por si mesmo, infelizmente, nada vai para frente. Você erra. Você erra por causa que a má decisão é ruim para a minha e para a sua vida. Vamos ver o outro tópico. Seria o terceiro tópico. O cuidado com conselhos. Ei, quais conselhos você está recebendo? Qual tipo de conselho você está tendo? Será que você está tendo bons conselhos? Você está seguindo os bons conselhos? Ou você está seguindo os maus conselhos? Ei, está na hora da gente pegar e colocar no nosso coração. Está na hora da gente pegar e nos policiar referente a isso. Você está andando para frente ou está andando para trás? O que está acontecendo com você? Ei, por que você acha que as coisas não estão indo para frente referente às decisões que você toma? Será que é o conselho bom? Porque diz assim, que a gente recebeu os bons conselhos, a gente toma as decisões melhores. E Roboão não preferiu os bons conselhos, ele preferiu os maus conselhos dos amigos. E não foi para frente, não foi e não vai. Não pense, irmão, não pense, irmãs, não pense, jovens, que você tomar mau conselho, você vai para frente, que não vai. Ei, quando Salomão pediu para Deus sabedoria, ele quis dizer o quê? Ele quis dizer que quando ele disse que ele era pequeno, ele disse que ele não sabia nada. Então ele recebeu o conselho de Deus. Vamos lá. Quando o orgulho, já começa logo, o orgulho, viu? Quando o orgulho se torna o centro de nossa vida, ficamos à mercê dos mesmos, e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Eita, olha o orgulho aí, Você sabe sabe qual é o orgulho? Qual foi o orgulho de Roboão? Sabe qual foi o orgulho de Salomão? Ei, eu posso. Sobre a pessoa a pessoa que acha que é. Ei, eu sou, eu faço. Esquece. Você não é, você não faz nada sem Deus. Quando você coloca o eu, você está dizendo que Deus não é prioridade. Você está dizendo que você não necessita de conselhos. E você necessita sim, eu necessito, você necessita de conselhos. Não deixe que o orgulho entre no seu coração. Porque quando a lição está dizendo aqui, que quando nós deixamos o orgulho ser o centro da nossa atenção, nós deixa de ser entendido, nós passa a ser uma pessoa desentendida. Acaba não distinguindo sobre o bem e o mal. E era isso que estava acontecendo com Roboão. Ele não estava distinguindo que ele estava fazendo mal para o povo. Ele não conseguiu distinguir que ele estava fazendo mal para o povo e que aquilo ia levar à ruína. Que aquilo ia levar à decisão do povo em dividir o reino. Ei, quando você clama por divisão, cuidado. Você sabe o que aconteceu aqui? Eles decidiram colocar, pelo orgulho de Roboão, eles colocaram no trono, sabe quem? Que nós vamos ver aqui? Eles colocaram Jeroboão. Sabe quem foi Jeroboão? Jeroboão, ele se rebelou contra Salomão, seu pai, o pai de Roboão. Então eles decidiram colocar um rebelde. Eles decidiram colocar um rebelde no trono. Por causa da decisão aqui, da rebeldia e do orgulho de Roboão. Jeroboão não era nada mais, nada menos
de que um rebelde. E nós vamos ver aqui o que aconteceu para que o povo clamasse que colocasse ali Jeroboão ali no trono para reinar, né? Então, meu irmão, cuidado com o orgulho. O orgulho te deixa cego. Você não consegue distinguir o bem e o mal. Ei, às vezes a pessoa fala, eu fiz uma coisa, mas agora eu me arrependo. Porque você fez, irmão. Porque você fez, minha irmã, sem, aleluia, ter recebido conselhos. Ou às vezes até recebeu o conselho. Ei, sabe por que muitos jovens estão aí perecendo neste mundo? Sabe por que muitos jovens estão aí nas drogas, perdendo aí a sua vida? Porque não soube ouvir conselho dos pais. Ei, tem um ditado popular que diz: se conselho fosse bom, não dava, vendia. Está errado. Está errado isso. Vamos mudar esse conceito. Não está certo. Conselho é bom. Conselho é para o bem. Só que nós temos que ver que tem os conselhos bons e os conselhos maus. Quando você recebe um mau conselho, sabe o que acontece? Você vai à ruína. Mas quando teu pai e tua mãe te diz, ei, não vá, e você vai, simplesmente pode ter certeza, meu amigo, pode ter certeza, minha amiga, que você não vai, você não vai muito longe. Ei, você quer se livrar do mal? Escuta conselho. Você quer que as coisas vá para frente na sua vida? Escuta o conselho, mas um conselho bom, os conselhos que levam à edificação, não os conselhos que levam à ruína. Cuidado com os conselhos. Diz assim também, ó, a falta de sabedoria, conselho pode levar o ser humano ao declínio moral, ético, espiritual, tornando-se empobrecido e decadente. Olha só o que a lição está dizendo. Olha só o que a palavra está dizendo. Que você, a falta de sabedoria, se você não é sábio, diz aqui na palavra, se você não tem sabedoria, pede a Deus. Ei, a falta de sabedoria leva o ser humano, olha, o declínio moral. Era o que estava acontecendo com Roboão. Ei, não tinha moral mais. Ele não tinha, a moral dele foi acabando ao decorrer, aleluia, da falta de sabedoria dele. Olha aqui, ó, ético, não tinha ética. Ei, quando começa a faltar ética, tá feio o negócio. Nós temos que ter ética, irmãos. E espiritual, olha aí, ó, declínio, foi baixando, foi caindo o declínio moral, o ético e espiritual. É ruim, irmãos. Vamos tomar cuidado. Tornando empobrecido e decadente. Ei, ele era rei. Não tinha pobreza nenhuma, carnalmente falando. Mas espiritualmente ele estava vazio. Espiritualmente. Moralmente, já não tinha mais. Cuidado, irmãos. Cuidado. Aqui tem um ponto aqui, ó, que está dizendo aqui, ó. Saber distinguir os bons dos maus conselhos é essencial no momento de tomar algumas decisões importantes na nossa vida. Ei, quando você tomar uma decisão, você toma cuidado, porque a tua decisão pode dizer se você vai para frente ou você vai voltar para trás. Usa a sabedoria. Pede para Deus a sabedoria, porque Ele vai te dar. Na hora de você tomar aquela decisão, peça para Deus antes de você tomar. Porque se você tomar a decisão errada, infelizmente você vai para o caminho errado. E aí não vai dizer que Deus não te avisou. Porque o conselho do crente está aqui, ó. Está na lição. Está no estudo. O conselho do crente está na Bíblia. Se você não pedir conselho para Deus, Deus não vai te dar.
Então, meu irmão, cuidado com a sua ética moral, com o seu declínio espiritual. Ei, você está tendo espiritualidade, sua espiritualidade está crescendo, você está servindo a Deus com alegria, e você está servindo a Deus e Deus está te ouvindo, ou você está falando com Deus e você não está tendo resposta, porque devido à sua atitude, devido o quê? Devido às suas decisões que você tem tomado, devido aos conselhos que você tem tomado. O que está acontecendo? Cuidado, Deus tem uma palavra de vitória para você, para a sua vida. Ele quer, aleluia, abrir seu entendimento, mas só basta você querer. Ei, a decisão tem que ser minha de querer, a decisão tem que ser sua. Então vamos, irmãos, vamos, aleluia, analisar, aleluia, as escrituras, né? Não há nada melhor do que você pegar, folhear a Bíblia. Eu não tinha esse costume, mas agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou ali na minha loja, ali, e não tem ninguém, eu fico 24 horas, bem dizer, quase com a Bíblia na mão, com a lição da escola dominical. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu aprendi, aleluia, a lição da escola dominical, eu aprendi, aleluia, a gostar da escola dominical, graças a Deus, no ministério do Belém, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. É uma escola a qual eu aprendi o que eu sei. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho a agradecer, né, a igreja que eu congregava, para a honra e glória do Senhor Jesus, que foi uma mãe para mim. Então, irmãos, eu passei a gostar ali. Mas, enfim, agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos a lição, né? Temos a nossa escola dominical aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Alimentando Vida, né? Fica ali na frente, para a honra e glória do Senhor Jesus, na frente do céu, né? Do portão do céu, no número 17, né? Das funcionários públicos. Nós temos a escola dominical a partir das 9 horas da manhã, né, de domingo. Você é nosso convidado, meu irmão. Você é nosso convidado, minha irmã. Aleluia. Aprender da palavra do Senhor, não há nada melhor. Aleluia. Porque a Bíblia nos diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Ei, se você não saber, se você não conhecer, se você não souber, aleluia, da palavra do Senhor, você fica sempre comendo comida mastigada. Aleluia. E Deus não quer isso para você não, meu irmão. Deus quer te dar comida quente. E você sabe qual é o alimento quente? É quando você lê a palavra do Senhor e Deus te dá, aleluia, o entendimento e a sabedoria na hora, ali. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Ei, o entendimento e a decisão é sua. É o que nós estamos vendo aqui, aleluia. Nós estamos aqui, aleluia, falando sobre um jovem, aleluia, que assumiu o reinado do teu pai. E, aleluia, não soube, aleluia, reinar sobre um povo. Foi justamente ao contrário do teu pai, né? O teu pai, ele pediu a sabedoria. Ei, o que você está pedindo para Deus? Nós vimos na lição passada que Salomão, ele podia ter pedido para matar seu inimigo, ele podia ter pedido para ser rico, mais rico do que ele era. Ele podia ter pedido beleza, ele podia ter pedido tudo, mas ele escolheu o melhor. E qual foi o melhor? O melhor foi a sabedoria. Então, se você quer sabedoria, peça para Deus. Aleluia. Continuação aqui. No tópico 3, né? Estamos quase chegando ao final. No tópico 3 diz assim, ó: o reinado e a idolatria de Jeroboão. Eita! Você entendeu, irmão? Nós vimos o que levou a divisão dos reinos. Ei, mas depois que dividiu, olha só o que aconteceu. Depois, irmãos, que a coisa entra no ventilador, já era. É difícil retornar. O que eu quero dizer com isso? Depois que o ato acontece, vem as consequências. Olha as consequências que aconteceu. Ei, no reinado de Salomão, entrou a idolatria no reino do pai. Aí o filho resolve
fazer a mesma coisa do que o pai. Ei, veio a divisão. E olha só o que aconteceu. Pensa que melhorou? Não, não melhorou não, piorou. Olha aí, ó. O reinado e a idolatria de Jeroboão. Vamos ver o que aconteceu? A rebeldia de Jeroboão. Primeiro tópico. Segundo tópico. Jeroboão, o primeiro rei do norte, que reinou sobre as 12 tribos, ou sobre as 10, né? Que rebeliaram, que pediram para que colocaram ele no trono, né? Ei, só tinha um, mas esse um não deu conta, né? É difícil, né, irmãos? De dizer isso. Ei, vamos ver o que aconteceu. No terceiro tópico, consequência da idolatria. Então vamos descer ao primeiro, né? A rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte. O rei por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou de seu trabalho e o nomeou chefe dos servos da casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebeliou contra ele. Olha aí. Salomão colocou ele como chefe, se agradou dele. Tá? Nós estamos falando de uma pessoa que se agradou de outra, né? Nomeou chefe, né? Há 22 anos. E aí, quando ele pegou e se rebelou, ele nunca... O que eu posso entender aqui? Que quando fala sempre se rebeliou contra ele, que quer dizer o quê? Que ele nunca foi assim, nunca se deram bem, né? Mas Salomão achou nele, né, uma boa pessoa. Mas enfim, ele se rebeliou contra o rei, né? E aí, ó, e Aliás era o profeta, né, que estava ali. O profeta ali comunicou que Deus havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Ei, nós vamos ver, se você ler lá em Reis, você vai ver que Deus também falou para Salomão que o filho dele ia reinar somente sobre 2 reinos, e o servo dele, olha só que engraçado, e o servo dele ia reinar sobre 12. Então, Salomão também foi avisado sobre esse acontecimento. E aí, Elias, o profeta, chegou em Jeroboão e falou para ele também. Então, Salomão foi avisado, certo? E justamente o profeta foi lá e falou para ele também, para Jeroboão, né? Que ele ia reinar sobre 10 tribos, né? Do norte. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Olha, o que eu vi, eu li aqui essa passagem, né, na Bíblia, fala sobre essa história mesmo, que Jeroboão, quando Salomão ficou sabendo, né, que ele ia reinar sobre 10 tribos, né, e o seu filho ia reinar somente 2, quando o profeta Elias falou para Jeroboão, Salomão, ele não ficou muito contente, né? Não ficou muito contente, mas aí antes dele reinar sobre o povo,
sobre as 10 tribos, o que aconteceu? Salomão, ele tentou matar. Então Salomão queria de qualquer jeito matar Jeroboão. Só que o Jeroboão, ele não era burro, né? Ele refugiou ali, ele foi para o Egito, né? Justamente ali para a casa de Faraó. Aí diz a história que Jeroboão, ele pegou, eu acho que, se eu não fujo a memória, foi ou ele ofereceu ou a sogra, ou foi a cunhada, né, para Faraó, né? Então ali ele ficou, participou da mesa de Faraó, né? Então, e o que eu pude ver com isso é que Salomão, quando Jeroboão se rebeliou contra Salomão estava à procura dele para matar. Só que ele estava refugiado, né? Justamente aonde? Na casa de Faraó, no Egito. Só que quando ele ficou sabendo que Salomão tinha morrido, que entrou no trono foi o filho dele, Roboão, aí o que acontece? Aí onde foi que ele pediu para Faraó para voltar, né? Ele pediu para Faraó para voltar ali para Jerusalém, da onde ele saiu, né? Que é voltar para Judá, para Jerusalém, né? Ali, e Faraó ainda até falou para ele: mas o que eu fiz para você para que você voltasse, né? Para lá, isso, aquilo. Aí ele falou para Faraó que não era nada, ele só queria voltar, né? Porque ele já sabia que Salomão tinha morrido, né? Então, aí foi quando ele voltou e o povo se rebeliou contra a decisão, né, de Roboão, e aí clamaram para que ele fosse. Aí vieram aquilo que nós estamos falando aqui, a decisão mal de Roboão, fizeram para que o povo clamasse, que colocasse, que Jeroboão tornasse rei deles. E aí vem a divisão, irmãos. Olha aí onde está a divisão. Aí se cumpriu também a palavra do Senhor. Roboão, ele ficou só com 12 tribos, só com 2 tribos, que é a de Judá e a de Benjamim. E a restante, que seria 10, ficou com quem? Ficou com o servo de Salomão, justamente aquilo que o profeta tinha profetizado para Jeroboão. Olha só como a palavra do Senhor ela é rica, né? Em história, né? Então, irmãos, temos que cuidado com a minha decisão. Às vezes a minha decisão ela pode refletir lá no fundo, lá depois. Foi o que aconteceu. Salomão, ele foi avisado por Deus, né, que ia acontecer isso. Então, irmão, cuidado. É bênção de Deus. Aleluia. Olha só. Cuidado. Vamos lá. Jeroboão, o primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém, né, onde ficava o trono, né, o palácio do rei, onde Jeroboão governava, né? Ele estabeleceu ali em Siquém o seu palácio, né? Temendo que a peregrinação dos judeus aos templos para adoração pudesse promover a reunificação do trono. Aí eu frisei aqui, irmão, que Jeroboão, embora ele foi nomeado rei, ele teve medo. E qual era o medo? O medo dele era justamente quando o povo de Israel, né, de Judá, que ele governava, eles iam até, aleluia, eles iam até o templo de Salomão para adorar a Deus. Eles subiam para adorar.
Só que Jeroboão, ele ficou com medo. Qual foi o medo dele? Que eu pude ver aqui. Ah, mas se o povo voltar sempre para lá, o que vai acontecer? Eles vão pegar e vão acabar se unindo de novo e eu vou perder o meu trono. Esse foi o erro de Jeroboão. Esse foi o erro. Aí é onde que vai entrar a idolatria. Ele vai fazer 2 bezerros. 2 bezerros de ouro para ser adorado pelo povo. Olha aí, mais uma decisão errada. Mais uma decisão errada que eu pude ver. O que eles pediram? O que ele fez? Para que o povo não subisse para adorar o Deus verdadeiro, ele fez o quê? Ele justamente fez o bezerro, 2 bezerros de ouro, para que o povo adorasse. Ei, você lembra onde é que Jeroboão fugiu? Quando ele estava fugindo de Salomão? Justamente ele foi lá para o Egito. Ele foi justamente para a casa de Faraó. Com certeza Faraó, antes do retorno dele, com certeza Faraó deve ter instruído ele sobre a idolatria. Porque Jeroboão, ele cresceu juntamente com Roboão. Eles eram amigos. Mas enfim, o que acontece, irmãos? Conselhos, maus conselhos. Ele com certeza deve ter, Faraó deve ter aconselhado, deve ter falado, ele deve ter pegado a cultura do Egito, que era adorar deuses pagão. E ali justamente, irmão, você acha que ia dar certo? Você acha que ia dar certo ele governando um povo que era israelita, que era de Judá, que era judeus, que adorava a Deus? Se rebeliaram contra Jeroboão. Eles se rebeliaram, olha só o que Deus está colocando no meu coração. Eles se rebeliaram contra a atitude de Roboão. Eles não se rebeliaram contra Deus. Essa é a diferença. Mas enfim, o que aconteceu? Quando eles que clamaram para colocar Jeroboão, justamente, irmão, veio a consequência. Colocaram um rebelde que estava no lugar errado. Cuidado quando você coloca alguém, quando você toma a decisão que você coloca alguém para te governar e que está com o pensamento errado do seu. É complicado, irmãos. Justamente aí veio a idolatria. Justamente aí veio a consequência. Vamos ler aqui, o terceiro tópico. A consequência da idolatria. Eu parei aqui no reino, né? Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerros de ouro. Olha só, aí o erro. Jeroboão manda fazer 2 santuários. Quem era o Deus de Israel? Não era o Deus vivo? Por que fizeram 2 bezerros? Aí está o erro, irmãos. Às vezes você nem pensa, você nem imagina o que você está fazendo e você está desagradando a Deus. Aqui foi a adoração a 2 bezerros. E o que você está fazendo? Que você acha que você está fazendo bem e você está acabando fazendo mal. Vamos nos policiar, vamos olhar bem o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo, para não desagradar a Deus. Porque Deus fala assim, que Ele não divide a adoração. A glória é dEle, é justo dEle. Quando eu pensar em fazer algo que vai desagradar o meu Deus, o que eu tenho que fazer? Dobrar o meu joelho e pedir a Deus direção. Faça isso. Tá bom, irmãos? Aleluia, glórias a Deus. Meu Deus do céu. Eu coloquei aqui, eu estava pensando em colocar somente os tópicos, irmãos. Mas olha só, a lição tá tendo bem dizer a aula. Mas é para glória de Deus, é para bênção. Diz assim também, 1
ao norte em Dan e outro ao sul em Betel. Ei, no norte e no sul, ele mandou criar um bezerro em Dan e outro em Betel, para que o povo não subisse, não fosse adorar ao Deus. É muito ruim, irmão. Ei, às vezes o que eu peço para Deus, às vezes o que eu peço, a minha decisão, olha só, a decisão de Roboão, de afligir mais o povo, de dar mais carga pesada ao povo, foi ruim. Pior ainda foi colocar um rebelde para governar. Aí piorou. A decisão do povo também não foi ruim? A consequência foi ruim também. Eles não pediram um rei? Um outro rei? Teve. Aí veio a consequência. Ei, o que eu posso ver com isso é que você pode ter errado, mas a decisão é sua ainda. Ei, eles pediram para colocar Jeroboão no governo, mas aí a adoração a deuses foi de cada um. Eles pediram justamente um rei. Eles não pediram um bezerro de ouro. Eles não pediram 2 bezerros. Agora, se eles adoraram ao bezerro, já não sei. Mas que Jeroboão pediu para fazer, pediu. Colocar um lá em Dan e outro em Betel. Entendeu, irmãos? Ei, a sua decisão pode ser errada, mas vamos ver a sua atitude. Seu pensamento pode ser errado, mas a sua atitude pode mudar a sua decisão. A sua atitude pode mudar a sua decisão. Você tomou a decisão errada, mas você está tomando a atitude certa. O que eu posso dizer para você é justamente isso. Não sei se todos ali adoraram ao bezerro. Pode ser que uns não adoraram. Mas a decisão deles de pedir o rei veio a consequência. A consequência foi a adoração a Deus. E Deus não divide a adoração. Deus quer que eu e você adore a Ele em espírito e verdade, e seja primordial Ele nas nossas vidas. Vamos lá. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e a sua família. Olha a consequência aí. O castigo vem, irmão. Ele vem a cavalo, como diz, né? Como diz o ditado, né? Tem um ditado popular que o castigo vem a cavalo. Desculpe, irmãos, referente ao cachorro, tá? Porque ainda não temos abafador, mas vai sempre acontecer isso, tá bom? Aí diz o tópico aqui, ó. O pecado da idolatria foi o responsável pela a derrota de muitos reis na história de Israel. Devemos exortá-los de nossas vidas, exterminá-los de nossas vidas. Aí, ó, você sabe qual foi o que derrotou, o que trouxe a derrota àquele povo, aos reis? Sabe por que os reis vieram a cair? Adoração a outros deuses. Ei, esquece isso. Deixa Deus como prioridade na vida. Não adora outro Deus, não. Ei, não coloque outro Deus no seu coração. Porque quando fala trono aqui, fala trono, certo? Trono no palácio. Mas hoje, a morada de Cristo é no nosso coração. É em nós. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Ei, quer que Deus habite em você? A presença de Deus quer que ela habite em você? A partir da hora que você coloca outro Deus, um D minúsculo, como prioridade, você sabe o que você está fazendo? Olha só, arrancando o verdadeiro e colocando o falso. Não faça isso. É o conselho. Não faça isso. Não arranque o Deus verdadeiro da tua vida.
porque você vai ter grave consequência. Ei, a família de Jeroboão, foi feio o que aconteceu com Jeroboão e a sua família. Então Deus, aleluia, Ele não é vingativo. Deus, Ele é justo. Ei, há diferença entre justo e vingativo. Tá bom? Aleluia. Vamos para a conclusão aqui, meu Deus do céu. Enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas dolorosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estamparam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo. Ali, ó. Quando você se idolatra, você está fazendo a mesma coisa de uma pessoa que está idolatrando uma imagem. Você está fazendo a mesma coisa quando você se coloca como Deus. Você está dizendo o quê? Que você não necessita do Deus vivo. Você já é um Deus. Então você se idolatra. E esse foi o erro de Roboão. Jeroboão, enfim, trouxe a idolatria para a casa de Deus. Já Roboão, ele se auto-intitulou, né? Ele se auto-idolatrou. Então, é muito complicado isso. É muito complicado. Deus, Ele tem ciúme de mim, Ele tem ciúme de você. Ei, Ele não permite que outro ser venha ser fundamental na minha e na sua vida. Não. Ele não admite. Ele não perdoa. Ele não quer. E ponto final. Deus é Deus, Ele é na minha e na sua vida. Aleluia. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir. Eita! Olha, o que eu entendo com isso? Quando você, crente, temos Deus como prioridade nas nossas vidas, o conselho vem de Deus. Doa a quem doer. Vai doer em mim? Vai. Mas o conselho é pro bem? É. É de Deus? É. Então vou melhorar. Você vai melhorar. Agora, quando você não tem Deus como seu guia, aí você ouve conselho. Sabe qual é o conselho? Ah, vai. Pode. Você nunca vai ouvir conselho não. Você nunca vai ouvir um não. Você sempre vai ouvir o sim. Ei, nem sempre o sim é o bom para você. Nem sempre pode é o bom para você. Glória a Deus. Você quer ouvir o bom conselho? Então, ouve o conselho que vai te trazer benefício. Sendo bom ou sendo ruim. Sendo para você o bem ou sendo para o seu mal. Porque às vezes eu posso ter um conselho que eu não goste. Mas enfim, é o conselho bom. É o conselho certo. Então você tem que distinguir se é o certo ou é o errado. Agora, nem só porque o certo nem sempre é certo para mim, mas é bom para ir. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos andando com os olhos, olha só, com os olhos vendados. Você tem um amigo do lado direito e um amigo do lado esquerdo. O amigo do lado direito vai dizer para você, olha, vamos siga meu conselho, vai para frente. Lá na frente tem um buraco. O seu amigo da direita, que está dizendo para você, segue em frente, ele vai dizer para você, olha, vai seguindo em frente, olha, aí tem um buraco, desvia para a direita. Você vai seguir o conselho do seu amigo. Então, seu amigo, ele está te dando um conselho bom. Você vai virar para a direita e você não vai cair no buraco.
Aí, agora o outro do lado da esquerda, vai para frente. Ele está te dando conselho, vai para frente. E aí, ele está vendo o buraco, mas ele vai dizer para você, olha, vai para frente, continua. E aí você cai. Qual o conselho bom? Então, irmão, tenta observar o que eu estou falando, o que está sendo falado, né? Isso aqui, irmão, é só um pouquinho da escola dominical, né? Que a gente vamos estar ali ministrando para a honra e glória do Senhor Jesus. Você é nosso convidado, tá bom? Não é somente para os membros, tá? Você que tem desejo de aprender da palavra do Senhor, você que tem desejo, você sente a vontade de ouvir da palavra do Senhor, ei, fica conosco. Sempre vai ter, tá bom? Sempre vai ter esses resumos da escola dominical, né? É um projeto que eu tenho aí no meu coração, né? E lembrando você, meu irmão, minha irmã, que a Rádio FS Web é para mim e para você. Hoje eu coloquei, ela está de volta aí já com esse tema, né? Já com esse propósito de estar explicando sobre a lição da escola dominical, né? Um pouquinho do que aos domingos, né? Estaremos ali junto, debatendo, falando, né? Aprendendo da palavra do Senhor, porque não há nada melhor, não há nada mais importante do que estar aprendendo da palavra do Senhor. E você é nosso convidado, viu? Nós lemos aqui a conclusão e é isso, irmãos. É isso que Deus colocou no meu coração para estar te passando nesta noite, tá bom? Lembrando você, meu irmão, lembrando você, minha irmã, que você é nosso convidado da Rádio FS Web, tá bom? Vamos estar juntos sempre, adorando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Eu quero agradecer a todos vocês que participou aí comigo, que esteve comigo aí até agora, né? Lembrando você que Deus é fiel e Ele quer, aleluia, te abençoar cada vez mais, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe e eu quero te convidar a você estar ali conosco nesta quinta-feira abençoada na Assembleia de Deus Alimentando Vida, né? Na direção geral, nosso pastor Antenor, né? Juntamente com a nossa pastora Penha, e na direção, né? Ali da igreja, né? A presidência é o nosso pastor Antenor e a nossa pastora Penha. Na direção, nosso pastor Cláudio Oliveira, juntamente com a nossa pastora Elisângela, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E você é nosso convidado. E Deus tem uma palavra de vitória para a minha e a sua vida. Fique com Deus e Deus te abençoe grandemente. Fica aí com essa vinheta e estamos juntos para o que Deus e para o que der e vier em nome de Jesus.